Bom dia, a leitura de hoje será Números capítulo 30, a regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obriga a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou do compromisso pelos quais ela se obrigou será válido, e o Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma e a seu marido, e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromisso pelos quais ela se obrigou serão válidos. Ficar sabendo, então, os seus votos ou compromisso pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada, pelo qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso e seu marido souber, mas nada lhe disser, e não a proibir, então os seus votos de compromisso serão válidos. Mas se o marido souber e nada lhe disser e não a proibir, então seus votos e compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seu lábio serão válidos. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confiar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se, mas se o marido nada lhe disser a respeito disso, até o dia seguinte, com que isso confirma todos os seus votos, ou compromisso pelo quais ela se obrigou. Ele os confirma por nada dizer, quando os ouviu. Se, contudo, ele anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças do Senhor Deus a Moisés a respeito do relacionamento entre homem e mulher, entre seu pai e sua filha e moça que ainda vive na casa de seu pai. A vingança contra os midianitas. Números capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 armados para a guerra, 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés enviou à guerra 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eliezer, que levou consigo objetos do santuário e cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mataram todos os homens, entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todo o rebanho.
e os bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens, mulheres e despojos, a Moisés, ao sacerdote Eliezer e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eliezer e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra e os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que o seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e 7º dia vocês deverão purificar-se a si mesmo e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e tudo o que é feito de couro e de pele de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eliezer disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resista ao fogo vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com água da purificação. E tudo o que resistir ao fogo terá que passar pela água no 7º dia. Lavem suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eliezer e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada porção a eles e entregue ao sacerdote Eliezer como porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas e bodes, e entregue aos levitas e encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos, 32.000 mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi essa: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foi 675. 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foi 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foi 61. 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo de Eliezer como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertence aos israelitas. Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas, da metade pertencente aos israelitas. Moisés escolheu um de cada 50,
tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhes tinha ordenado. E os entregou aos levitas e encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre a unidade dos exércitos, os líderes de militares e os líderes de centenas foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sobre o nosso comando, e não está faltando ninguém, por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro puro, dos quais cada um de nós se apossou, braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós ao Senhor. Perante ao Senhor, Moisés e o sacerdote Eliezer receberam deles toda a joia de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas a Moisés e a Eliezer, que apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eliezer receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e levaram para a tenda do encontro como memorial para o Senhor, que se lembrasse dos israelitas.